Desta forma, também ter a honra de convidar o nosso presidente da AMOFEL, que é o Dr. Jerónimo Matias Brunão, que vai dar a palavra a alguns membros fundadores, vai contar a história da AMOFEL, origem, percurso e nome. Boa tarde a todos. Obrigado pela honra da presença de todos os presentes, em especial ao professor Bento e à professora Vitória, meus professores e aos meus pares cirurgiões aqui presentes. Muito obrigado pela presença. É realmente uma honra e um privilégio dar-vos as boas-vindas a esta importante reunião que representa um grande marco na história de Moçambique no que diz respeito ao tratamento de pacientes portadores de fendas labiopalatinas. Como sabemos, as fendas labiopalatinas são uma condição que não só afeta a aparência, mas também tem um impacto profundo na fala dos portadores, na sua nutrição, na qualidade de vida em geral dos seus portadores, incluindo o impacto psicossocial. Isto é de nosso domínio. A jornada em direção ao tratamento eficaz do paciente com fenda envolve mais do que uma intervenção cirúrgica. Requer, portanto, uma abordagem que seja integrada, uma rede forte de prestadores de cuidados de saúde, estes intervindo em diferentes disciplinas, não apenas cirúrgica, e é necessário também o envolvimento de formuladores de políticas de saúde e a criação de sistemas de apoio que permitam e priorizem a continuidade dos cuidados a estes mesmos pacientes. Portanto, não é apenas a cirurgia, nem é apenas a terapia de fala, e nem é simplesmente uma abordagem e que se dá por concluir o tratamento a um paciente de fala, um paciente portador de fenda labiopalatina. A abordagem deve ser continuada e multidisciplinar, conforme sabemos. Daí que, ao reunirmos aqui, dá-nos a fervilhar a vontade de refletirmos sobre várias questões que são críticas acerca dos nossos sistemas, nossas estratégias e o nível de nossas colaborações, nós como pessoas que atuamos neste fórum. E estas, eu tenho aqui algumas questões que tenho estado a tentar, penso que podemos aqui refletir em conjunto. A primeira seria: a excelência é alcançada em nossos programas, nas nossas campanhas. Conseguimos alcançar a excelência no tratamento dos nossos pacientes? É para refletirmos. Estamos a fazer o suficiente para garantir que as nossas intervenções cheguem aos mais necessitados, de facto, tendo em conta a dimensão do país? Estamos a fazer tudo que seja necessário para alcançarmos aquele último que está lá no distrito mais recolhido? Fazemos isso? Como podemos trabalhar juntos para padronizar protocolos válidos e atualizados, sobretudo, para melhorar o acesso e garantir resultados sustentáveis? Como fazer isso? Estamos prontos para abraçar soluções inovadoras ou vamos continuar os mesmos? Como aproveitamos as lições das nossas experiências anteriores para criar bases sólidas para o futuro? As nossas experiências, nós, como os fazedores, dos nossos professores, as suas experiências, como estas mesmas, são aproveitadas para criarmos bases sólidas que sejam sustentáveis para continuarmos a atender estes pacientes que são realmente uma prioridade, mas que, entretanto,
são relegados ao esquecimento em alguns momentos, por conta das políticas de saúde. Então, como é que aproveitamos para fazer a construção de um futuro onde o tratamento das fendas seja integrado e priorizado nos cuidados cirúrgicos e anestésicos, e um futuro onde os cuidados de qualidade sejam parte integrante das políticas de saúde, não apenas fazermos o atendimento, mas atendermos com qualidade aos pacientes. Estas questões levam-me, já pessoalmente falando, a concluir que a excelência exige não apenas enfrentar os desafios atuais, mas sim antecipar as necessidades futuras das comunidades que servimos. Este evento é uma oportunidade, penso eu, para compartilharmos a nossa visão e, quem sabe, pode ser um ponto de partida para a adoção de melhores práticas e inovações que possam aperfeiçoar o processo de atendimento do paciente portador de fenda labiopalatina no nosso país, no nosso belo Moçambique. O nosso objetivo é coletivo e, é claro, é oferecer serviços abrangentes, de forma integrada, de fácil acesso e que deles às pessoas que deles necessitam. É por isso que, então, nasceu a ideia de criarmos a associação, que foi um desafio, continua sendo um desafio, mas os desafios são para ser abraçados, assumidos. E vou começar por apresentar aquilo que é, como é que foi que a associação surgiu. Não tem ali nada de índice, porque, pronto, é difícil, não é? Começa por entender que o mundo, no geral, está organizado em instituições fortes e centros de tratamento para pacientes portadores de fendas labiopalatinas. Em centros especializados. É assim como está o mundo organizado. Por isso, existem organizações como a Operation Smile, que é conhecida nossa, a Smile Train, que também é familiar nossa. São organizações fortes, internacionais, e que trabalham exclusivamente no atendimento a estes pacientes. Em Moçambique, infelizmente, por conta da pobreza e muitos outros fatores, como é o caso da sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde, em que sabemos que há pouquíssimos recursos humanos e os hospitais que tratam estes pacientes são igualmente os mesmos que tratam todos os outros tipos de patologias. Os cirurgiões, e não só os outros médicos, anestesistas e todos os outros intervenientes, são os mesmos que têm que tratar os pacientes com fenda e também para outras patologias. E, consequentemente, temos estado a fazer apenas o atendimento cirúrgico até aqui. Sendo que, mesmo quando conseguimos fazer o atendimento cirúrgico, o tratamento cirúrgico, não temos uma estratégia de seguimento que seja confiável. Peço desculpas, não sei o que está a acontecer. Então, por isso mesmo, para reforçar a nossa capacidade muito fraca, temos recebido missões internacionais que são ocasionais. É dentro dessas missões em que eu tive a sorte de, em 2018, participar numa delas, e eu vi uma equipe que era composta de quase 150 profissionais de diferentes áreas, e fomos para o Hospital Central de Climane e foram operados cerca de 70 pacientes em uma semana.
Só que, desculpa, naquela mesma campanha, ficaram alguns pacientes com deformidades na face, mas que não foram abrangidos, porque os seus casos eram mais complexos, alguns eram sequelas de NOMA, que portanto não eram parte do alvo daquela missão, e também porque os pacientes requeriam mais de um tempo operatório. E estes pacientes, infelizmente, ficaram uma semana ali no hospital e no final da missão eles foram de volta para casa, assim como vieram. Foi uma situação extremamente triste e me comoveu. Depois dessa experiência, voltei, eu ainda trabalhava em TED e promovi, né, juntamente com os meus colegas lá, promovi a primeira campanha em TED, no mesmo ano, né, trazendo a experiência que já levava daqui do Hospital Central e também aquela missão que eu participei lá, e cobramos um número razoável de pacientes. Nesta mesma campanha de 2018, apareceu um paciente, um menino de 4 anos na altura, que depois que nasceu com uma fenda complexa, né, um TCE, o menino foi abandonado pelo pai. O pai acusou a mãe de haver feito qualquer coisa que tenha determinado a condição do menino. Depois que a mãe viu-se abandonada, não aguentou, ela também decidiu abandonar a criança. E a criança cresceu com a avó materna até aos 4 anos, quando foi ter conosco. A criança sequer conhecia nem o pai nem a mãe. Foi um caso difícil de abordar, mas abordamos. Não trago aqui as imagens do pós-operatório, simplesmente é para contar como é que a ideia surgiu. Depois que conheci a história deste menino, né, fiquei ainda mais comovido e acreditei que podia fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas que... tem muitas pessoas assim. Foi aí que pensei que podíamos criar aquilo que seria um centro para a terapia integrada de fissuras crânio-faciais aqui em Moçambique. Um centro de tratamento integrado para fissuras crânio-faciais, do modo geral. Mas então ficou a coisa, ok, como é que isto pode ser feito? Eu fui me informar. Eu apenas tinha a ideia, tinha a visão, tinha o sonho e que era para criar um centro que fosse uma referência nacional, não é? Mas então como fazer isso? Procurei algumas pessoas, disseram-me que podia ser através de uma associação. E a associação poderia sustentar a criação daquele centro.